Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24, é o texto que nós vamos estar lendo nesse momento e que serve de base para a ministração da palavra nessa noite. Os irmãos acharam? Estão procurando ainda, né? Lucas capítulo 14, versículos 15 ao 24. Estarei lendo o primeiro versículo e os irmãos, vamos fazer dessa forma, os irmãos me ajudam fazendo uma leitura alternada. Os versículos 15 ao 24, vou contar com a ajuda e a participação dos irmãos. Diz assim a Bíblia: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vamos ler de novo o versículo 17 e o versículo 24, tá bom? Vamos lá? E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. Versículo 24: Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, estamos mais uma vez diante da tua presença. Tua palavra, Senhor, é forte, tua palavra é tremenda. A tua palavra, Senhor, é impactante para nós, ó Deus. Nós nos sujeitamos e nos submetemos a ela e sabemos que tu, através do teu Espírito Santo, é quem, Senhor, estará ministrando sobre nós nessa noite. Que os nossos corações estejam, Senhor, abertos e receptíveis para ouvir, receber e aplicar a tua palavra. É a oração que nós te fazemos. Tu conheces, Senhor, e sabes que eu sou limitado, mas que, Senhor, o teu poder venha aperfeiçoar a mim na ministração dessa palavra, considerando a minha fraqueza. É o meu pedido, é o pedido da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento, amados, de preferência fazendo aquilo que o crente gosta e sabe fazer. De preferência fazendo aquilo que o crente gosta e sabe fazer. Aleluia. Tem crente que não gosta mais disso não, gente? Será? Oxente. Será que tem crente que não gosta mais da glória a Deus? Mas sabe fazer, pelo menos, né? Nós louvamos a Deus. Esse texto, irmãos, trouxe um impacto
muito forte ao meu coração, porque nós lemos a Bíblia e volta e meia nós estamos sempre nos apegando a um capítulo, a um versículo da Bíblia, a um livro da Bíblia. Muito embora eu já o conhecesse, mas ao ler, ao meditar, o Espírito de Deus falou algo profundo ao meu coração, que nessa noite eu desejo compartilhar com a igreja, compartilhar com esse povo que aqui está. E o título que eu coloquei nesta mensagem, e que eu gostaria de passar aqui para os irmãos, é este: tem um convite para você. Então, nós vamos recitar aqui, mas não tem um convite para você, né? Nós vamos recitar: tem um convite para mim. Então, vamos falar bem forte aqui, para que seja firmado o tema da palavra hoje no nosso coração. Tem um convite para mim. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem um convite para mim. Glória a Deus. Eu tenho louvado ao Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir guardar isso até o final do ano, mas as primeiras mensagens que eu tenho recebido da parte de Deus, no início desse ano, eu tenho guardado, e elas têm gerado no meu coração umas transformações, umas inquietações sobre a necessidade de mudança. Nós começamos no domingo passado com uma mensagem aqui na igreja que Deus trouxe a nós e que ao longo da semana tem falado ao meu coração. Vocês lembram qual foi o título da mensagem de domingo passado? A gente esquece, né? Alguém lembra o título da mensagem do domingo passado? Já esqueceram, né? Você sabe o que tem que fazer, então faça. Aí chegou na quinta-feira, nós viemos aqui para a igreja, teve o culto dos jovens. E dentro do culto dos jovens, nós tivemos também a ministração da palavra, que foi muito marcante para nós também, que falou sobre esperança. Quinta-feira, pelo menos, vocês estavam lembrados, aí, os jovens, adolescentes? Lembravam, né? E hoje, pela manhã, Deus também trouxe uma palavra muito abençoadora para nós. Nosso irmão presbítero Cláudio também trouxe para nós e ministrou aqui sobre nós. E dentre aquele contexto da palavra, Deus trouxe, através do servo do Senhor, também uma mensagem muito forte, que tem também ecoado no meu coração até esse momento. E a palavra dizia sobre os poréns, para nós tomarmos cuidado com os poréns. E quem veio soube e sabe que nós estamos falando que foi bênção, né? E hoje eu gostaria que você registrasse. Existem algumas igrejas que têm esse hábito, que é saudável, para não esquecer da mensagem, como aconteceu aqui, no domingo que vem, algumas pessoas anotam. Então, se você quer anotar no teu celular, anota também na tua, de repente no teu papel. E agora nós contamos aqui na igreja com um recurso, que todas as mensagens têm sido gravadas aqui por um recurso de mídia, aqui pelo nosso irmão Flávio, e encontra-se sempre na página do YouTube, Facebook da igreja, né? Tem uma página do Facebook da igreja, e as ministrações, tanto a de domingo passado, quanto a de quinta, a de hoje pela manhã, todas elas encontram-se registradas lá no YouTube. Então tem a mensagem em áudio, e algumas às vezes tem até mensagem com áudio e vídeo. Eu aconselho os irmãos, por gentileza, a sempre procurar essas mensagens, para que Deus continue falando ao seu coração. Muito bem. O tema diz que tem um convite para você. E no texto em que nós registramos aqui, nós meditamos o capítulo 14, nós vamos encontrar aqui a importância de fazermos escolhas, a importância de nós darmos valor a determinadas coisas na nossa vida. Quando nós paramos para fazer
uma retrospectiva na Bíblia sobre alguns personagens que não valorizaram as escolhas, que não fizeram boas escolhas. Lembramos de vários personagens bíblicos que tiveram grandes prejuízos porque não escolheram de maneira adequada aquilo que deveriam fazer. Podemos citar aqui como um dos exemplos, o exemplo do nosso querido Esaú, que tendo ele a bênção e a promessa da primogenitura, que naquela época dava a ele uma condição privilegiada para uso e gozo de bens, tanto dentro do aspecto espiritual, quanto do aspecto profissional, material, familiar, aquele homem, no momento da sua vida, o momento em que ele estava cansado, no momento quando ele estava com fome, aquele homem, indagado pelo seu irmão Jacó, ele fez uma escolha errada. Ele, quando foi perguntado pelo seu irmão, olha, se você quiser esse prato de lentilhas, esse prato de guisados, você vai ter que fazer uma escolha entre o direito que você tem a uma bênção futura e a necessidade que você tem de uma satisfação momentânea. E quando Esaú, nós conhecemos bem a história, Esaú chega a fazer uma expressão: para que me serve uma bênção futura, se agora a minha necessidade é uma bênção material, é a provisão para o alimento da minha carne? E Esaú então faz uma escolha errada. Esaú escolhe naquele momento comer o prato de lentilhas que estava sendo ofertado pelo seu irmão Jacó, e ao comer aquele prato de lentilhas, ele faz ali um juramento, abrindo mão de todo um privilégio que ele possuía, de toda uma promessa que havia sido reservada para ele, de toda uma herança de algo excepcional, extraordinário, que tinha à sua disposição, porque naquele momento, Esaú não valorizou o que ele possuía. Outro personagem bíblico que nós poderíamos aqui citar como exemplo, que não valorizou e fez uma escolha errada, foram também os filhos de Eli, que estando ele numa condição de sacerdotes, com todo o privilégio e com toda a honra que tinham por integrar o sacerdócio de Deus no Antigo Testamento, numa casa espiritual, onde tinham ele condição de entrar no lugar santo, de ofertar no lugar santo, de ministrar no lugar santo. Num dado momento, eles abriram o seu coração para aquilo que era terreno, para aquilo que era deleite humano, para aquilo que era deleite carnal, e deram as costas para as coisas de Deus. E as consequências, nós também sabemos muito bem, que foram consequências amargas, porque morreram, mesmo levando a arca da aliança para a guerra, eles morreram. Por quê? Porque as promessas de Deus não estavam vinculadas à aliança. A promessa de Deus estava vinculada àquele que tinha vida para carregar a arca do Senhor, para carregar a glória de Deus. E aí poderíamos citar aqui, nesse momento, uma dezena de homens e mulheres que, por não terem feito boas escolhas, tiveram como consequência a morte. Alguns tiveram como consequência não a morte, mas tiveram como consequência a frustração. E essa palavra trouxe uma realidade para nós, para mim, e que eu desejo compartilhar com os irmãos, sobre a gravidade de fazermos determinadas escolhas erradas. Porque ao fazermos escolhas erradas, nós poderemos estar fazendo e interferindo não apenas no nosso momento, não apenas no momento da nossa vida pessoal, mas poderemos estar também interferindo na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações. Escolhas erradas feitas de repente
por alguém que está dentro de uma liderança podem refletir sobre todo o contexto de uma membresia de igreja. Escolhas erradas feitas por um pai, por uma mãe de família, podem repercutir negativamente sobre todo um contexto familiar, não apenas para o presente, mas também para todo um futuro. E ao meditar nisso, Deus me trouxe aqui a reflexão sobre algo que nós estamos fazendo dentro dessa geração conturbada que estamos vivendo, algo que nós estamos fazendo errado. Porque sobre tudo que nós devemos escolher, a maior parte de nós temos feito escolhas erradas dentro do contexto espiritual. A principal escolha que precisamos fazer é a escolha do relacionamento privilegiado e priorizado com Deus. E nós estamos muitas das vezes nos embaraçando com os negócios da nossa vida, embaraçando com as coisas, com os nossos afazeres, e essas escolhas de ficar com Deus, de fazer as coisas de Deus, de estar com Deus, tem ficado relegada a um segundo, quem sabe até a um terceiro plano. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui no versículo 15 que nós lemos, é que existia alguém, no versículo 15 aqui, que estava com Jesus. E estava com Jesus à mesa. Existia alguém que, a despeito de tudo aquilo que estava acontecendo no contexto que Jesus vivia, aonde discípulos, aonde homens, aonde fariseus, aonde judeus, aonde maiorais estavam desprezando a Cristo, existia alguém com Jesus à mesa. Existia alguém valorizando aquilo que Jesus estava dizendo. Existia alguém sentado com Jesus, interessado não em aquilo que Jesus poderia fazer ou proporcionar, mas existia alguém que estava ali valorizando a presença de Jesus. O versículo 15 diz: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E eu quero começar aqui nesse primeiro tópico dizendo uma coisa: eu quero glorificar a Deus, porque nessa casa, nesse segundo domingo de dezembro, tem homens e tem mulheres que estão valorizando ainda a gloriosa presença do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu quero glorificar o Senhor porque você ainda entende o valor e a importância de estar à mesa junto com uma presença digna, que merece ser honrada, que merece ser adorada, que merece ser glorificada, que é Jesus, o grande que está presente nesta reunião. Amém? Muitos naquele contexto não andavam com Jesus, muito menos se assentavam com Jesus, porque Jesus, ele dissera naquela época que o Filho do Homem não tinha nem um travesseiro, nem uma cama, nem um lugar para ele repousar. Jesus não estava naquele momento ali com grandes honras, com grandes riquezas, e não oferecia nada de valor para aqueles que o seguiam. Mas esse cidadão aqui, que a Bíblia não fala o nome, ele valorizava Jesus não aquilo por aquilo que Jesus tinha para oferecer, ele valorizava a presença. Sabe aquela coisa? Fulano é pobre, o fulano não tem nada, mas eu gosto de estar perto dele. Ciclano é agradável, ciclano é gostoso estar perto, é agradável, é bom ficar perto dele. Então, mesmo que ele não tenha um dinheiro para me emprestar, mesmo que ele não tenha como pagar o meu lanche depois do culto, eu quero ficar perto dele, porque é bom estar perto dele. Era isso que esse homem aqui entendeu. Ele entendeu que estar perto de Jesus, estar à mesa com Jesus, tinha um excepcional valor. E eu quero, iniciando aqui, falando contigo sobre isso. Esse Jesus que trouxe essa palavra,
e que ministrou essa palavra em Lucas capítulo 14, ele continua nos nossos dias chamando a nossa atenção. Porque ele pergunta: quem ainda está interessado em sentar à mesa comigo? Quem ainda dá valor para a minha palavra? Quem ainda dá valor àquilo que eu digo? Quem ainda dá valor para as coisas que eu acho importantes? Esse homem aqui do capítulo 15, que eu não sei qual o nome dele, ele é alguém importante dentro do cenário espiritual, porque ele gostava de Jesus muito mais do que palavras. Ele gostava com Jesus porque ele estava sentado à mesa, ouvindo o que Jesus tinha para falar. E ouvindo o que Jesus tinha para falar, esse cidadão ele expressa algo que diz: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele entende porque ele estava sentado à mesa, ele entende porque ele estava na companhia de Jesus, e o entendimento daquele que se assenta com Jesus é ampliado, amém? O entendimento das coisas espirituais, elas são ampliadas, porque quando Jesus fala conosco, nós entendemos, porque os espirituais discernem as coisas espirituais, e ele conseguiu compreender que bem-aventurado mesmo não é o cara que passa num concurso e começa a ganhar muito dinheiro. Ele compreendeu que o bem-aventurado mesmo, que o cara honrado mesmo, que o cara feliz mesmo, não é aquele cara que ganha na Mega Sena da virada. Ele entendeu que o bem-aventurado não é aquele que consegue alcançar honra nem valorização humana. Ele conseguiu entender que bem-aventurado é aquele que come o pão no reino de Deus. Eu quero dizer para você que é bem provável e possível que o teu nome nunca saia dentro de uma revista dessas aí, dos milionários do planeta. Notícia triste que eu estou te dando, né? Mas é bem possível que o teu nome não conste lá. É bem possível que o Fantástico nunca faça uma reportagem lá, que, poxa, aquele cara, ele era um mero vendedor e agora se tornou um mega empresário. Se acontecer, oh, glória a Deus e aleluia, Mas se não acontecer, essa bem-aventurança não é a mais especial para mim nem para você. É possível até que os nossos nomes sequer sejam lembrados na igreja, nos dias de agradecimento, quando alguma festa da igreja, ou festa de alguém, todo mundo agradece o nome de todo mundo, mas o nosso esquecem, sempre esquecem do meu, sempre esquecem do teu, né? Não acontece isso, e algumas vezes as pessoas ficam tristes, porque esqueceram de agradecer, e esqueceram de falar o meu nome. É possível que você nunca receba uma placa de agradecimento, porque você fez parte de um grande projeto dentro da sociedade ou dentro da igreja. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque tu está aqui nessa noite comendo pão, e não é um pão qualquer. Esse pão se chama Jesus, o pão da vida, que traz o alimento que eu e você precisamos para chegar no céu. Esse motivo, meu irmão, é motivo de alegria, é motivo para festa. Esse camarada aqui entendeu isso, que a despeito de todas as honrarias do mundo, ele era alguém honrado. Primeira, porque ele estava à mesa com Jesus. Segunda, porque ele tinha direito a comer do pão. Nessa noite, amados, que nós estamos aqui, eu quero dizer para você: Deus não vai te dar pão. Quando você chegou aqui, você só chegou porque já tinha pão dentro do teu organismo espiritual. Você só conseguiu dar os primeiros passos nessa manhã, quando você acordou, porque tinha o pão que estava ali no teu corpo físico, fortalecendo as tuas juntas, para você poder se levantar e dizer: esse é mais um dia de calor, um dia quente, mas um dia em que logo mais à noite eu vou à casa do Pai, sentar à mesa com Ele, para agradecer e glorificar o nome dEle.
mas o pão da vida que te trouxe aqui nessa noite está ainda interessado em continuar te dando mais alimento. Porque na medida em que você come do pão, você vai sentindo que algumas coisas começam a ser reforçadas dentro do teu organismo espiritual. E nós vemos aqui, continuando aqui essa palavra, que o capítulo 14, no versículo 15, é muito lindo, muito bacana, porque alguém valoriza a presença de Jesus. Alguém entende a importância de sentar-se à mesa com Jesus, e alguém se sente honrado e bem-aventurado por poder comer pão no reino de Deus. Mas o versículo 16 começa aqui uma história que para mim é uma grande tragédia. Porque diz aqui a narrativa, Jesus falando, que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, que já tudo está preparado. Eu observo aqui e tiro como um exemplo, uma lição para mim, é a disposição desse dono da casa, desse dono da festa, desse homem retratado aqui na parábola, a disposição dele de fazer um banquete, mas um banquete que não seria apenas para ele, mas um banquete onde ele estava pensando nos outros. Conhecemos um pessoalzinho aí que compra, às vezes, lá uma picanha e fala assim: não, essa picanha eu não vou chamar ninguém não, porque isso daqui é um churrasco só para gente de casa, né? Afinal de contas, a picanha está cara. Tem um pessoal que quando resolve fazer um banquete, uma comida boa, uma comida meio excepcional, ele fala assim: pô, não dá para convidar muita gente não, isso daí eu vou convidar só os mais chegados, né? E aí ele convida quem? Convida os especiais, né? E tem uns que são pão duro mesmo, não convida ninguém, ele só faz para ele mesmo, só faz aquele churrasco básico para ele mesmo, né? Mas esse dono da festa, esse dono da casa, esse camarada não é um cara avarento não. Ele não é um cara interessado só em ele se alegrar, não. O interesse dele é se alegrar com o outro. E o que isso tem a ver com essa palavra que nós estamos ministrando aqui? Todo mundo aqui já entendeu quem é o dono da casa. Todo mundo aqui sabe muito bem quem é o dono da festa. Todo mundo aqui sabe muito bem, eu não preciso dizer, que o dono da festa, ele é o principal interessado de que essa festa seja uma festa regada, uma festa boa, cheia daquilo que eu e você gostamos de comer e de participar. Ele é o que mais está interessado, a despeito de toda a riqueza, de toda a importância, de toda a honra que ele tem. Ele está interessado que eu e você participamos da festa. Ele está interessado em que eu e você possamos desfrutar daquilo que ele já está preparando para nós. Na medida que você está aqui, meu irmão, às vezes comendo aquele ovo com linguiça, de repente aquele dia que você está comendo lá aquela comidinha, comendo essa comidinha básica, eu sei que tem um Jesus que está preparando um banquete para mim, e um banquete não é pouco não, é coisa boa que está sendo feito para mim. Nesse exato momento que nós estamos aqui na casa de Deus, muitas das vezes preocupados com as nossas contas, com o coração um pouco fechado, porque nós estamos talvez angustiados com algumas situações que não estão dando certo. Nós temos agora aqui, irmãos, um tempo para entender que tem alguém lá em cima que disse: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. E esse lugar vai ter as bodas do Cordeiro. Esse lugar vai ter uma coisa especial, uma ceia que está preparada para a noiva, a igreja do Senhor. Então alegre-se, irmãos, alegre-se pela esperança e alegre-se pelo privilégio que você e eu temos de todos nós integrarmos a um povo de convidado,
há uma lista de convidados, a lista dos que vão participar do banquete do Senhor Jesus. O nosso pregador de quinta-feira, ele falou algo interessante, né? Ele falava aqui que Jesus, ele fez um voto, me chamou a atenção para isso. Ele falou que Jesus fez um voto de que ele não provaria mais do fruto da vide, ou seja, do suco de uva ou do vinho, até o dia que ele pudesse se assentar com a igreja para participar da ceia no reino dos céus. Olha como Jesus valoriza a igreja. Olha como Jesus honra e valoriza esse momento espiritual onde ocorrerá o encontro dele com a igreja. Jesus está disposto a ele se limitar dentro de alguma coisa, dentro de uma coisa no contexto humano, para esperar a igreja. E nós, irmãos, nos deparamos aqui com essa palavra que nos confronta, porque a despeito de todo esse interesse de Jesus de se assentar na mesa conosco, a despeito de todo o interesse de Jesus de cear conosco, a despeito de todo o interesse de Jesus de fazer uma festa com a gente, quando ele faz o convite, aí começam a acontecer os problemas. Isso me chamou a atenção aqui no versículo que nós lemos. O versículo 17 diz: a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Quando a arrumação lá do banquete já está pronta, os enfeites são muito mais bonitos, muito embora sejam bonitos os enfeites que a irmã Vânia faz, e outras irmãs aqui como a Shirley, a Leila faz, outras irmãs fazem aqui, mas eu tenho certeza que o enfeite da mesa de lá de cima dá de 300 mil a zero nesses enfeites todos que nós conhecemos aqui. E aqui a palavra que vem para nós é essa: já está preparado o banquete. Sabe o que é isso, meu irmão? Que aquilo que precisava ser feito já está preparado. Aquilo que precisava ser programado já foi programado. Nós estamos agora numa fase, que é a fase do convite. A comida, toda a cerimônia, tudo aquilo que Deus já tem reservado para o enlace triunfal da igreja com Cristo, tudo isso já está preparado ao longo de todos esses anos que se passou. E agora o Espírito de Deus está aqui, tocando no meu coração e toca no teu coração, para nós lançarmos os convites. E os convites continuam sendo: vinde, que já tudo está preparado. Diante de um convite como esse, deve surgir em nós, primeiro, uma alegria em sabermos que nós fomos lembrados. Porque quantas das vezes a gente escuta falar de um convite para uma festa, mas o nosso nome não foi lembrado. Ou de repente o nosso nome foi lembrado, mas não por alguma contingência, né, de recursos, o nosso nome não constou dentro da lista. Mas o dono da festa está aqui para dizer para mim e para você: o teu nome está na lista. Vinde, porque tudo já está preparado. O teu nome, o meu nome está na lista, porque o Espírito Santo de Deus me autoriza a te dizer isso nessa noite. Por isso, acredite e dê um glória a Deus, porque tudo já está preparado. Começamos 2016, irmãos, com uma bela notícia. A despeito dessas outras que você está ouvindo, não vai abrir concurso, não vai isso, vai fechar a porta, e tem uma gloriosa notícia que o pastor Edmilson está trazendo aqui, fresquinha da parte de Deus. O meu e o teu nome já consta na lista e já está tudo preparado. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Mas aí que vem o problema. Tinha uma turma, tinha um pessoal que era, primeiro, conhecido do dono da casa,
porque se não fosse conhecido, ele não mandaria fazer o convite para ele. É possível que essas pessoas já tivessem lanchado com ele, com o dono da casa. É possível que essas pessoas já tivessem, em outros momentos, se alimentado com esse dono da casa. Mas no momento em que essas pessoas recebem o convite, essas pessoas, olha o versículo 18 dizendo: e todos a uma começaram a excusar-se. Em outras palavras, a se desculpar, a apresentar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que você me desculpe, tá? O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço a você que me desculpa pela minha ausência, tá? O outro disse: casei, portanto não posso ir. Esse daqui nem pediu desculpa. Misericórdia. Versículo 20. O 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. O problema que a gente verifica, identifica aqui, nessa passagem apresentada por Jesus, é a questão de pessoas que estavam na lista, mas pessoas que com o tempo passaram a não mais valorizar as coisas simples. Tem pessoas que com o passar do tempo acabam não valorizando mais isso, irmão. O estar na igreja. Pessoas que com o passar do tempo, já conheço Jesus, já conheço Deus, já conheço a igreja, já conheço a Bíblia, e acabam não valorizando mais, sabe o que? Uma coisa tão simples: a Santa Ceia do Senhor. Pessoas passam meses, anos, terminam um ano sem participar da ceia. Sabe por quê? Porque com o tempo, essas coisas que um dia talvez já tenha sido grande e importante na sua vida, com o tempo passou a não ser mais algo relevante para elas. Sabe aquelas fotografias que antigamente tiravam na Polaroid? No primeiro momento elas eram com cores vivas, mas com o passar do tempo elas vão se desgastando e vão perdendo as cores. Às vezes isso acontece na vida de alguns crentes. Isso às vezes acontece na vida de alguns convidados. O primeiro dia que Jesus convidou ele para um banquete, Severino, ele se alimentou e ele se fartou, ele ficou cheio, deu vontade de gritar e glorificar e falar para todo mundo: eu agora sou crente. Alguns de nós, se puxarmos na memória, vamos lembrar que os nossos primeiros cultos, a gente derramava lágrima na presença de Deus por um simples hino da harpa. Porque quando esse hino cantava, aquilo arrebatava o nosso coração e nós nos enchíamos, inflamávamos de alegria. Quantos de nós, se chamarmos a atenção um pouquinho lá para trás, nós vamos lembrar que nos tempos em que nós começamos a ser convidados pelo Senhor para comer o pão, para se sentar na mesa com Ele, nós nos inflamávamos de tanta alegria que alguns de nós fomos batizados com o Espírito Santo, porque a alegria tomou conta de nós. Nós que aqui estamos, certamente poderemos lembrar de cultos simples, onde homens não sabiam falar, usar bem, expressar bem o português, falavam palavras erradas, mas quando eles falavam, a glória de Deus caía sobre a igreja, e o povo se alegrava. Por quê? Porque valorizavam a presença daquele que estava assentado na mesa. Agora, com o passar do tempo, onde nós já participamos de seminários, agora, com o passar de tempo, onde nós já fomos ministrados por pastores internacionais, conferencistas internacionais, agora, passado um tempo, que nós já estamos experimentados na vida espiritual, e alguns de nós até já nos achando doutores da Bíblia, doutores da palavra, as palavras não constrangem mais a nós. A presença do Senhor já não provoca mais nada, muitas das vezes dentro dos nossos corações. Muitas das vezes entramos aqui, sentamos à mesa, voltamos e já não sentimos mais o impacto, a alegria de estarmos na presença de alguém que é todo poderoso. Aconteceu isso com esses homens.
Nas primeiras vezes que eles foram convidados por certo, eles foram e chegaram lá e se apresentaram. Talvez das segunda, terceira e quartas vezes, eles também foram e participaram. Mas houve um momento em que eles foram perdendo a alegria e não se emocionavam mais quando estavam na presença do dono da casa. Axube cantará. Quantos de nós não nos emocionamos mais por estarmos diante do dono da casa? E eu quero dizer para você, o dono da casa está aqui nessa noite. Ele que te trouxe aqui, meu querido. Foi Ele que te fez triunfar. Foi Ele que conseguiu fazer com que você passasse de 2015 para 2016. Ele preservou a tua vida. Ele preservou a tua alma. Ele preservou a tua identidade. Mas Ele tem um propósito. O propósito dele é para que você continue junto dele, pertinho dele, comendo com ele, assentado na mesa dele, porque ele tem um banquete maior que te aguarda e que me aguarda também. Quando o servo faz o convite, eu entendo aqui dentro da parábola que a expectativa daquele dono da casa era, obviamente, que eles, ao serem convidados, ao serem tocados, ao receberem o convite, eles certamente iriam aceitar. A expectativa que Jesus tem é de que todos nós, diante da palavra que Ele tem lançado para nós, nesse segundo domingo de 2016, também é essa. O meu servo, ao ouvir essa palavra, ele vai dar valor à minha presença. A minha serva, ao ouvir essa palavra, ele vai dar valor a sentar-se à mesa comigo durante esse ano. Ao ouvir essa palavra, o meu servo e a minha serva vão gostar de saber que eu estou lembrando dele, que eu estou lembrando dela, que eu ainda não me esqueci dele. O coração de Jesus é um coração de sentimento. Jesus é alguém que se emociona. Jesus é alguém que tem amor e Ele é amor. Jesus é alguém que chora. No momento em que a resposta veio para o dono da casa, e a resposta foi uma resposta muito triste, porque disse aqui, no versículo 20, 21, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Quando o Espírito de Deus chega e se comunica com a Trindade, o Rei do Céu, olha, eu toquei nela durante essa semana. Eu toquei nele. Eu fiz a ele lembrar que tem uma ceia. Eu lembrei a ele que tem um momento de compartilhar, de comunhão. Eu lembrei a ele que ele tem uma igreja que ele congrega, que ele faz parte. Eu lembrei a ele que ele tem um milagre esperando por ele lá na minha casa. Mas quando você e eu resolvemos ir para outros lugares e não atendemos o convite do Espírito Santo para estar sentado à mesa, o Espírito de Deus fala no meu coração, Jesus também se entristece. Jesus se entristece todas as vezes que Ele nos toca para levantarmos, quem sabe até as madrugadas, e fazemos a oração, e a gente acha, isso é coisa da minha carne, eu vou continuar dormindo. Jesus se entristece quando Ele nos convida para sentar à mesa com Ele, lá na nossa casa, no nosso quarto, e nós muitas das vezes desprezamos aquele convite e não nos sentamos à mesa com Ele. Jesus se entristece todas as vezes que Ele nos faz um convite para estar na igreja, num ambiente como esse, adorando e glorificando o Seu nome, e nós muitas das vezes não atendemos, porque entendemos que temos outros compromissos. Começamos aqui a palavra dizendo que as nossas escolhas podem determinar o sucesso ou todo o prejuízo do nosso futuro. Esses homens aqui tiveram um amargo prejuízo, porque no versículo 21 ele diz: então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. A gente fala muito que Jesus é amoroso.
Nós pastores gostamos muito de dar essas palavras, alegra nosso coração quando a gente fala isso para a igreja, porque a igreja gosta também. Que Jesus, Ele é misericordioso, que Jesus é bondoso, que Jesus é amor. Isso é tudo verdade, é verdade. Mas eu quero dizer para você que é bíblico, Deus também se ira. Existem momentos que Deus também se indigna, ele fica indignado. Existem momentos também que Deus se levanta e diz: acabou o tempo. Existem momentos que Jesus levanta e diz: basta, eu não vou fazer mais. E na vida dessas pessoas aqui que desprezaram a Cristo, na vida dessas pessoas que desprezaram aqui o convite, melhor dizendo, na vida dessas pessoas que desprezaram o banquete real, houve o dia do basta, o dia em que o dono da festa não mais contou com eles, riscou o nome deles do livro e da lista de convidados. E essa palavra o pastor Edmilson também tem que te dizer nesse domingo, porque não é só uma palavra de carinho, não é apenas uma palavra de bombom, de glória, glória, não, também é uma palavra de advertência para a igreja. Haverá um dia em que nomes estarão sendo riscados desse livro e dessa lista de convidados. Pessoas que pela sua apostasia não querem mais saber de Deus. Pessoas que pelo seu entendimento têm buscado apenas aquilo que é seu, aquilo que vai ser deleite para a sua vida pessoal. Jesus está falando, haverá um dia em que a porta da arca vai se fechar. Haverá um dia em que a porta da graça vai se fechar. Mas enquanto há tempo, eu e você podemos refletir e dizer: Senhor, eu até estava pensando em ir lá para o show de Beltrano Cicrano, mas eu entendi que o melhor lugar é estar sentado à mesa, comendo e me abastecendo do Senhor. É claro que nós estamos falando aqui, irmã, e entendemos que alguns, no momento, precisam ir na casa lá, de parente, passear e tal. Não vamos ser radical a esse ponto. Nós estamos falando aqui para aqueles que de uma maneira, deflagrada, estão sempre deixando a igreja, Deus, as coisas de Deus, sempre relegadas para um segundo e para um terceiro plano. Esses homens sempre pediram desculpas. O do versículo 20, que casou, nem desculpa pediu. Imagino que estava tão feliz com o casamento, com lua de mel, Ele diz aqui, casei. Estava tão contente lá com a lua de mel, com os deleites carnais, que nem pedir desculpa ele lembrou de pedir. Mas, nós que aqui estamos, nessa noite, nós podemos apresentar ao Senhor muito mais do que desculpa. Amém ou não amém? Nós podemos apresentar ao Senhor muito mais do que desculpa, porque em 2015 nós não comparecemos à mesa. Nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos dizer: Senhor, diante do teu convite, eu quero dizer para o Senhor, eu quero estar sentado à tua mesa. Mas tem uma coisa, Senhor, tem uma coisa, a minha roupa não está muito adequada. O meu sapato está um pouco sujo. Eu me envergonho e eu me constranjo de entrar numa mesa tão importante e comparecer diante de alguém tão importante que é o Senhor, do jeito que eu me encontro. Por isso, Senhor, nesse domingo, esse segundo domingo de 2016, eu quero te dizer uma coisa. Eu não apenas recebo o teu convite, mas eu também quero aqui te dizer uma coisa. Eu preciso de uma vestimenta nova. Eu preciso comparecer diante do Senhor, mas eu estou precisando que o Senhor lava os meus pés, para que eu possa entrar à tua presença e não fazer vergonha. Porque a minha alma se sente envergonhada. Eu não tenho cara de me apresentar diante do Senhor, mas hoje eu estou aqui para te dizer e para fazer um pacto contigo. Eu preciso desse alimento, eu preciso dessa comida, eu preciso de ti, Senhor. Mas eu quero fazer a coisa certa, fazendo aquilo que o teu Espírito Santo está me colocando para fazer. E é por isso que eu quero agora, nesse momento, concluindo essa mensagem,
te fazer um convite. Convidar, enquanto o Ministério do Louvor vai adorar o Senhor aqui com uma canção, eu quero convidar a você que tem privilegiado o sentar à mesa com Cristo. Eu quero fazer um convite a você que tem entendido o valor e a importância de fazer a escolha certa, a escolha de estar na casa certa, diante de alguém que tem autoridade para fazer e te dar o alimento. Eu quero te convidar, se você está achando que você não está bem, que as tuas vestes de repente não estão daquelas mais adequadas, quem sabe, se você está achando que o teu pé já passou por alguns lugares que não agradaram ao Senhor, eu quero logo de cara te dizer, se sinta um privilegiado, porque o teu nome ainda está escrito na lista de Deus. Mas tem alguém que está querendo colocar a minhoca na tua cabeça dizendo, desse jeito, tu ainda tem cara de pau de ainda falar com Deus? Desse jeito, depois daquilo que você falou, depois daquilo que você fez, você ainda tem cara de pau de ainda ir na igreja? Isso daí é o sujo, é o imundo. Esse daí nunca mais terá o privilégio que eu e você temos de sentir a glória de Deus. Para ele, a sentença já foi decretada, ele não tem mais direito, nem parte com as coisas dos céus, mas eu e você ainda temos o nosso nome escrito para participar das bodas do Cordeiro. Mas algumas coisas nós precisamos atender, e uma delas é atender o convite que o Espírito Santo de Deus nos faz, o convite de virmos à casa do Senhor. Já recebemos e atendemos, mas o convite de vir ao altar do Senhor, para que aqui o Senhor venha nos purificar e nos lavar e nos fazer assentar diante da mesa que Ele tem reservado para nós. A igreja fica de pé, por gentileza. E no momento em que nós estivermos aqui adorando ao Senhor, mesmo você, talvez que seja evangélico, ou você que esteja um tempo afastado dos caminhos de Deus, se você sentir que é preciso você fazer alguma coisa para que o teu nome continue na lista, se é preciso você fazer uma escolha para esse ano de 2016, uma escolha que vai causar em você uma necessidade de mudança, e você de repente não está sentindo força para isso, eu convido para você, venha até o altar do Senhor, porque nós vamos orar pela tua vida, para que você venha ter a graça, a força e o alimento necessário para seguir adiante. Tem alguém que deseja vir até o altar? Ministério do Louvor canta. Se tiver alguém aqui, durante esse louvor, que você possa vir aqui, que nós estaremos orando por você. Se você não vier, a igreja, que abra o seu coração, adore a Deus, porque nós somos privilegiados de estarmos sentados à mesa do Pai. Louve ao Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está meio afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que estava se achando desprezado? O Espírito Santo de Deus está falando com você. Quantas vezes forem necessárias, vá até o altar, mas não deixe de atender ao convite do Espírito Santo de Deus. Venha e seja abençoado para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando. Abre o teu coração.
porque a chance é a chance de ouro que o Espírito de Deus dá para nós. Louvemos ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Aleluia. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que A minha vida seja tua vida, Jesus. eu quero nascer do teu Espírito. eu quero matar Minha carne. fazer tua vontade, Aleluia. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça. E se você achar que deve, agradeça a Deus, porque o teu nome ainda está escrito na lista do Senhor. Tira uns minutos aí para você agradecer a Deus. Tira um minuto aí para você falar com o Senhor. Dá uma palavra para Ele de gratidão. Porque o convite do Senhor Jesus ainda está disponibilizado para você. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque não fomos nós que escrevemos o nome nessa lista, mas o Senhor nos escolheu e nos colocou como privilegiados, nos colocou como homens e mulheres honrados de ter os nossos nomes numa lista tão importante. Senhor, ensina-nos, Senhor, a valorizar a tua mesa. Ensina-nos, Senhor, a valorizar este pão. Ensina-nos, Senhor, a valorizar a comunhão contigo, a comunhão com a tua presença. Que quando, Senhor, vierem os convites, que quando vierem, Senhor, as situações humanas, nós possamos entender que o melhor para nós é buscarmos o reino do Senhor e a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Pai, ensina-nos, Senhor, a compreender que cada migalha, cada pedacinho desse pão não pode ser desprezado, porque o pão que tu disponibiliza para nós é a razão de nós termos sustento para a nossa alma, para o nosso espírito e para que nós possamos resistir os dias maus. Faz o teu povo entender que não é tempo de nós ficarmos, Senhor, apenas nos preocupando com a praia, nos preocupando apenas com os deleites humanos, mas é tempo de entendermos que o melhor lugar é o lugar reservado na tua mesa. Limpa a nossa vestimenta, ó Pai. Limpa os nossos pés, ó Pai. Porque muitas das vezes não entramos e não estamos diante de Ti, porque, Senhor, a nossa
essa vestimenta não está condizente